A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esta é a nossa meditação para o dia de hoje, Salmo 144, diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha destra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete a meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estenda a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico no saltério de 10 cordas e cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja ruptura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Este é mais um salmo de Davi, em que Davi recorre mais uma vez ao Senhor, dando graças pela sua proteção e também fazendo alguns pedidos ao Senhor. E nós vemos aqui que Davi ele vai designar a Deus como um Deus forte, e ele também vai revelar, manifestar a fraqueza, a fragilidade humana. O salmista começa bendizendo ao Senhor, a sua rocha, porque é aquele que firma a sua vida. Assim também é Deus conosco. Deus é a nossa rocha, Ele que segura a nossa vida segura está nele, é Ele o Deus forte que firma as nossas mãos para as batalhas de cada dia. E Davi também reconhece isto mesmo, que Deus é o Deus que lhe dava a vitória nas batalhas de cada dia. Ele capacita-nos para vencermos, Ele nos dá ânimo para prosseguirmos, mesmo quando muitas vezes já não temos forças para prosseguir. É Deus que renova as nossas forças. Davi reconhecia a intervenção de Deus nas batalhas. E, na verdade, nós lemos num salmo anterior, no Salmo 20, que Davi diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Que assim seja também com cada um de nós. Enquanto que uns confiam nas suas capacidades, na sua estratégia humana, uns confiam nas suas mentiras, nos seus esquemas para conseguirem ter proveito naquilo que desejam. Nós confiamos no Senhor, confiamos na palavra do Senhor e olhamos para o Senhor. Que assim seja cada dia. Continuemos a depender do nosso Deus. Davi declara Deus como sua misericórdia, ou seja, o seu socorro, aquele que nunca falha. Também diz que Deus é a sua fortaleza, aquele que nos confere segurança, mesmo no meio do perigo, porque este era o papel de uma fortaleza, conferia segurança a uma cidade. Mas Davi, ele olhava para a fortaleza do seu reino e não a considerava como suficientemente segura para que ele pudesse descansar por ela. Mas ele olhava para o Senhor e declarava que Deus é a sua fortaleza. A verdadeira fortaleza não era aquele muro físico que cercava a cidade de Jerusalém, mas Davi
entendia que a verdadeira fortaleza era Deus. Deus é a verdadeira fortaleza do seu povo. É Ele que efetivamente nos confere a segurança de que necessitamos. Ele é o nosso alto refúgio, o nosso libertador, o nosso escudo, e é nele a quem nós devemos confiar, em quem nós devemos confiar. Notamos aqui a repetição constante de meu, nestes versículos iniciais. No versículo 2, ele diz: meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, em quem confio. Portanto, nós com isto vemos aqui esta referência e esta menção de que Deus está perto. Ele é o meu. O meu aqui aponta para um relacionamento pessoal de Deus com os seus servos. Portanto, Ele é um Deus de perto, um Deus que nos conhece, um Deus que nos assiste, um Deus que está perto de nós. Portanto, devemos dar graças a Deus por este aspecto. Também Davi reconhece a fragilidade humana, dizendo que é o homem para que dele tomes conhecimento e o filho do homem para que o estimes. Efetivamente, a vida do homem é passageira. É necessário que tenhamos noção da fragilidade humana. Muitos vivem a vida como se tivessem tudo garantido, como se controlassem os seus dias. Na verdade, existem muitas coisas determinantes na nossa vida, as quais nós não controlamos. Nenhum de nós, antes de nascer, escolheu o país, por exemplo, do nosso nascimento. Não escolhemos os nossos pais biológicos, não escolhemos a nossa cultura, a nossa altura, as características físicas que temos, também não as escolhemos. Mas ainda assim o ser humano acha-se dono e senhor do seu destino, não reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. Apesar disso, apesar da pequenez do homem, Deus preocupa-se com ele, Deus cuida dele. Apesar da sua grandeza, apesar da grandeza de Deus, da sua soberania, Deus preocupa-se com este ser pequeno, com este ser que muitas vezes volta costas ao seu Criador, mas Deus preocupa-se conosco. De tal forma que Ele enviou Jesus. Jesus fez-se homem, portanto, para resgatar, para salvar-nos da nossa autossuficiência e da nossa vaidade, da vaidade humana. Vamos dar graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos também aqui que Deus, Ele, versículo 5, abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Portanto, aqui Davi clama pelo agir de Deus. Ele é o Deus que, diante de quem os montes fumegam, é o Deus que dá vitória aos seus servos, o Deus que peleja pelos seus servos. Efetivamente, Davi havia experimentado isso. Israel experimentou inúmeras vezes a salvação e o livramento do Senhor. Assim como nós também, a cada dia, temos experimentado, se não temos, podemos começar a experimentar a graça, o livramento de Deus. Basta confiarmos nele, dependermos de Deus, clamarmos ao Senhor em oração. Assim como tantas vezes encontramos a Davi clamando a Deus em oração. Davi, portanto, a sua reação diante do agir de Deus era uma reação de louvor, que nós encontramos aqui do versículo 9 ao versículo 11. Portanto, a reação dele é uma reação de ação de graças a Deus. Ele, portanto, faz este compromisso de louvor ao Senhor, reconhecimento de que é Deus que dá, efetivamente, a vitória ao seu povo. E por último, nós lemos do versículo 12 ao versículo 15, uma oração que Davi faz pelo reino, por todo o reino. Ele pede a bênção de Deus sobre os filhos do reino, assim como nós também devemos orar pelos nossos filhos, devemos orar pelos jovens da igreja, pelas crianças, numa sociedade em que existe ensino, tantas ideologias destruidoras. Nós precisamos de orar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, para que Deus os guarde dessas ideologias, destes ensinos nefastos para a sua vida, para o seu crescimento. Que nós oremos por eles, para que Deus os guarde, para que Deus os proteja,
para que a sua mão esteja sobre eles. Davi também pede a providência a nível da alimentação. Nós precisamos também de orar por este assunto. Aliás, Jesus ensinou-nos a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o povo a quem assim sucede é um povo feliz. Não pelos bens materiais em si, mas pela presença de Deus no seu meio. Por isso mesmo Davi termina dizendo: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E nós, pela graça de Deus, somos um povo cujo Deus é o Senhor, porque temos confiado nele. Que Deus ricamente nos abençoe.